Depois de um longo e tenebroso inverno e de uma espera de séculos, chegou às mãos da Mariana o programa da peça. Rufar de tambor. Altruístas, tá aí. Eu vou abrir, porque tem meu elenco inteiro, Ju. Eu tenho que quero mostrar vocês, meu garota elenco. propaganda. Pode abrir, deixa eu ver. Viu, gostou? Peraí. Ó, assim. Isso. Tá lindo. Olha. Agora uma coisa que a gente acabou não falando aqui, que eu fiquei babando o tempo todo, olhando para você e babando. Que teatro é? Teatro Augusta. Lá no Baixo Augusta, essa área de revitalização da Augusta, que é um barato. Porque você já chega para estacionar o carro e já sente aquele povo, né, Kiko? Nossa, a rua ferve, né? A rua ferve. Impressionante. É um barato. Eu recomendo. Uau! Porque você já entra na atmosfera da peça. O nosso próximo convidado é especialista em comportamento e sexualidade. É o médico psiquiatra Guilherme Malaquias. Venha pra cá! Uou, você viu que você já foi consultado aqui. Exatamente. Durante a entrevista com a Mariana e com o Kiko. Porque eu não sabia, eu sei que tem... Americano gosta muito de sigla, né? Dá. PS não sei o quê. É o Post-Traumatic Stress Disorder, exatamente. Você fala inglês muito bem, aliás. Pô, tem que aprender. Tem que saber inglês de vez em quando. Para poder pegar essas doenças dos Estados Unidos. Não, pegar as doenças eu prefiro... É perigoso, é perigoso. Se tem que pegar a doença para aprender a língua... Mas a gonorreia asiática também, né? É uma coisa que foi terrível, enfim, mudando totalmente de especialidade, vamos falar aqui sobre a psiquiatria atual, moderna. Né? Porque teve uma época que o cara era louco, você sapecava ele dentro de um lugar, trancava, mantinha por quê? lá. Porque ele era louco. Era ameaça à sociedade. Né? É. Hoje em dia, graças a Deus, essa visão mudou. A sociedade virou uma ameaça também. O sujeito que está no hospício está mais protegido. De repente. Ai, graças a Deus. Nós não temos mais hospício, mas com certeza aquele sujeito que às vezes está isolado em casa, ele pode estar mais protegido dos estresses, das neuroses urbanas, como está tratando aqui a peça da Mariana e do Kiko. Né? E a gente está até conversando antes, né, que tem tudo a ver, porque as neuroses urbanas estão gerando novos sintomas, novas síndromes, que às vezes ganham esses nomes diferentes. Né? E são divulgadas assim na mídia, causa às vezes até um furor, né? Gera até uma onda hipocondríaca às vezes nas pessoas. Agora você falou, não há mais, hoje em dia não há mais hospícios, mas há casas de saúde ou clínicas de recuperação. A psiquiatria moderna, ela está tendenciando ao paciente só fazer uma visita, se estabilizar, né? E ser tratado, cuidado pelos familiares, e na ausência de familiares, aí sim, às vezes nas residências de moradias que a gente fala, né? Mas a tendência... Como é que chama? Residência? O paciente vai lá, né? Fica um tempo internado, sai, estabiliza, e depois ele é reincluso na sociedade. Agora, e aquelas doenças, aqueles psicopatas que matam e não tem, quer dizer, eles só se preocupam com ele e não tem culpa por ter matado ninguém. Esse tipo de psicopatia também é tratado em casa? Essa é a grande questão, né? Porque temos os extremos. Pois é, não. Então, ainda existe alguns lugares, né, que são mais especializados. A ideia é você não vulgarizar. Mamãe ficou dodói, vovô ficou dodói, vamos largar num lugar que lá está sendo cuidado. Não, eu estou falando desses casos os extremos, eles têm uma atenção especial, às vezes até uma atenção paga e colocada pelo governo, né? Não uma coisa da iniciativa privada, da iniciativa pública mesmo, mas já é um caso bem mais extremo. Agora vamos falar das neuroses, você chamou de neuroses urbanas? Eu aproveitei o gancho da peça da Mariana. Nossa, tudo a ver, né? Tão pertinente que engraçado, curioso, né? Porque... O meu personagem, por exemplo, ele sofre de neurose de ansiedade.
E o meu é carente, totalmente carente, né? Porque é bulímica e anoréxica. São doenças que estão na mídia o tempo todo. Essa eu queria pegar, essa aí, essa. Anorexia, olha, eu torço para pegar e não... Você não tem esse vírus isolado, não, né? Olha, a gente pode negociar, eu da... posso de repente lhe ensinar um pouco como ser um anorexico ou como ser um bulímico, mas não faço isso não, é péssimo. Não, mas doutor, fala da neurose de ansiedade, que a gente ficou curioso. A ansiedade é mais interessante porque eu trabalho com qualidade de vida, né? Mas você não é ansioso? Fala a verdade, confessa. Olha, um pouquinho. Eu sou ansioso, eu sou muito ansioso. Um pouquinho. A ansiedade é gostosa às vezes. No nosso trabalho, às vezes a gente tenta tentar mudar a visão do cliente sobre a ansiedade. A ansiedade é uma resposta fisiológica do seu corpo àquilo que parece ser uma ameaça, por exemplo. Mas, por exemplo, que nível de ansiedade é... Vou te dar um exemplo. A pessoa que chega numa loja para comprar uma cadeira. Tem duas cadeiras. Uma que ele adorou, mas que leva 3 meses para entregar. E a outra que ele achou mais ou menos, mas está disponível na hora. Aí ele compra, evidentemente, a que está disponível na hora. Que nível de ansiedade é esse? Está uma recompensa muito imediata. Só que será que essa cadeira vai satisfazer? O que você faria? Você esperaria os 3 meses? Vamos ver, as duas cadeiras. O quanto que a troca da cadeira me deixaria insatisfeito? É isso que tem que ser analisado. Se aquela cadeira primeira, depois a cadeira super confortável como você está, né? Eu quero essa, demora 3 meses. Tem uma outra que é um pouco mais dura, não reclina, não gira, mas tem imediatamente. Aí eu vou pensar, bem, no caso sou eu, né? Eu vou pensar, ou o orientador desse sujeito, né? Bem, quanto tempo eu vou ficar sentado nessa cadeira? Bem, eu trabalho em consultório, eu vou ficar sentado bastante tempo nessa cadeira. Então, de repente, vale a pena esperar mais 3 meses para aquela cadeira que vai me dar um conforto e uma satisfação maior, né, seja mais congruente com o meu dia a dia. Então você não é ansioso? Nem um pouco. Que eu fico com a outra cadeira sempre. Aí depois de 3 meses eu pego a outra. Até essa saída também. Né? Tem essa saída. Mas esse problema dessa neurose de ansiedade, não é, que ele sofre que o Kiko sofre na peça, em que nível chega a causar preocupação? Porque eu acho que a ansiedade faz parte um pouco, por exemplo, eu chego aqui para fazer o programa, tudo tem que estar pronto na véspera, 2 dias antes. Eu tenho que ter contato com as coisas muito antes. Isso é uma ansiedade. Sim, não claro, é? claro. Mas até que ponto, quando é que chega isso? Porque eu acho que as coisas só são tratadas do ponto de vista psíquico ou psiquiátrico quando começam a incomodar. Isso, tipo o transtorno obsessivo compulsivo. A gente chama de prejuízo funcional. Quando começa a causar um prejuízo funcional, na função profissional, na função social, na função sexual, né? Quando ele gera um prejuízo funcional, aí geralmente o paciente sente uma necessidade de procurar um especialista. Na sexual, por exemplo, pegando ao acaso. Acaso, sempre sexual. Na ansiedade, existe uma ansiedade sexual? O termo ansiedade sexual não tem nada assim muito descrito, mas nós temos alguns transtornos sexuais que são oriundos da ansiedade, conhecidíssimos, por exemplo. Ejaculação rápida, ou ejaculação precoce, como era conhecido. A própria disfunção erétil, ela pode ter ela tem geralmente um caráter ansioso muito grande, né? Às vezes nem rola a relação sexual por ansiedade, porque o homem não se aproxima da mulher ou não introduz uma tensão sexual à conversa para chegar, né, numa situação Se ele não introduz nem a conversa... Imagina o resto. Né? Imagina o resto. Agora, voltando um pouco, falando no transtorno obsessivo-compulsivo, eu acho que todo mundo tem um pouco. Eu tenho um pouco, né? Tenho algumas coisas. O sexteto inteiro tem... a não ser o Derico, que diz, eu não tenho nada disso. A única coisa que eu tenho que não tem nada demais é o seguinte, eu para conseguir tomar banho, eu tenho que primeiro lavar o braço esquerdo, senão eu não consigo entrar no chuveiro. Ele acha que isso é uma coisa absolutamente normal, que todo mundo começa a tomar banho assim. Claro que isso não atrapalha a vida dele. Exato. Só começa a deve ser tratado quando interfere na vida da pessoa?
Olha, o tratamento, assim, quando a gente fala de ansiedade, de neurose, de tratamento, a gente é muito vasto esse universo. Então, o tratamento puderico, né, no caso, teria que ser medicamentoso? Teria que ser apenas analítico, psicoterápico? Né? Então, o tratamento é uma coisa Tem que muito ser grande. de acordo com o grau, né, com a gravidade daquele transtorno. No caso dele, não é um transtorno obsessivo compulsivo, é uma mania. É, E muita gente... boa mania. É uma mania boa, né? No dia que ele engessar o braço esquerdo, ele fica uma semana sem tomar banho, por exemplo. Não tem problema nenhum, um mês de tomar banho, né? Agora, como é que você ajuda os homens a seduzir as mulheres? Tem um caminho? Tem uma... Como é que é? Vamos voltar um pouco antes disso, né? Essa questão da sedução foi um convite feito por um grande amigo que está aqui na plateia, o Fernando, está ali o Fernando Fênix, aquele ali. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, João? Por já... Você é sedutor ou seduzível? Depende da situação. Tudo bem. Então foi um convite que eu trabalho ainda, né, em consultório com a questão de autoestima, né, com bem-estar e qualidade de vida. E quando ele me contou um pouco do trabalho que ele representava aqui no Brasil, eu falei, realmente, né, para você seduzir, se você pensar na questão da sedução, do esforço que o homem tem que fazer para seduzir, por que não pensar em ser atraente primeiro? Por que não seduzir você mesmo? Por que não tirar a mulher do alvo e botar você como primeiro alvo? Porque um cara que constrói um estilo de vida, né, ele constrói, né, uma rotina positiva, um estilo de vida atraente, fica muito mais fácil dele seduzir. Às vezes ele seduz de forma passiva, ele entra no ambiente, as pessoas olham e falam, nossa, quem é? Mas a sedução também não é uma coisa que pode vir naturalmente na pessoa? Exatamente. Não tem pessoas que são naturalmente sedutoras, que não conseguem não ser sedutoras? Não tem isso? Tem, na questão não patológica, tem. Por quê? Sim. São pessoas que, a gente estudar um pouco a história dessa pessoa, provavelmente são pessoas muito seguras, né, que sabem o que querem, que construíram essa realidade para elas. Então são pessoas que têm um estilo de vida, uma rotina de vida muito satisfatórias. Mas a pessoa não pode ser sedutora e insegura? Pode. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode, lógico, se ela for muito insegura, para ela ser sedutora, ela vai ter que fazer um esforço muito grande para suprir exatamente aquela questão que a gente falou antes, que é a ansiedade. Não, eu estou falando que tem 2 atores aqui, né? 3, no caso, cuja... eu acho que uma das características inerentes à profissão é uma certa insegurança. Não é uma insegurança patológica, mas... Crônica. Acho que tem. Tem um friozinho na barriga, mas também tem uma insegurança que ela não pode te parar. Ela tem que ser uma insegurança que seja motor. Claro. Para você nunca parar de ser inseguro, faz parte totalmente da gente, até para a gente poder realizar. Não tem como a Mariana acabou de resumir exatamente aquela questão da outra visão da ansiedade. A ansiedade, na verdade, é o nosso corpo preparando a gente para o confronto. Claro, tem muita gente que resolve fugir ou criar fugas. Né? Se você encarar realmente a ansiedade como um motor, como um turbo, um estimulante... Aí até um estímulo, né, para você, para não criar subterfúgios, para não... Ela é muito inteligente, ela virou o assunto pro lado dela. Mas eu falei em insegurança, não em ansiedade. Mas eu estou falando de insegurança. Tá certo. Uma coisa está sempre acompanhada da outra. É uma profissão que a insegurança faz um pouco parte. Mas apesar é claro que de tem um friozinho na barriga o tempo inteiro. Você está na coxia... Todo dia é um novo dia, então você lida com energia, então você está insegura. Por que a mulher é sempre mais segura do que o homem? Será? Mas totalmente. Você vê um casal que o cara está preocupado porque não vai ser promovido, ou porque talvez perca um emprego, e a mulher fala, e daí? Mas a gente está questão uma coisa específica do homem com a questão da promoção. O trabalho por um homem ainda representa uma questão muito importante da identidade masculina, como provedor. Mas não tem a ver também com maturidade? A mulher não é naturalmente mais madura emocionalmente? Esse assunto é ótimo. A mulher, né? Vamos pegar a Mariana como exemplo. Né? A mulher, quando jovem, você brincava de quê, Mariana? Boneca, né? Era mãe, professora, são posições de gente grande. Né? Brincava de assassina serial, de com a faca, na boneca. Brinquedo Assassino 2, aquelas coisas. Então, a mulher, durante toda a sua infância e crescimento e desenvolvimento, ela é orientada por pressão social e da família, né, a representar, né, gente grande. Né? E o menino? Brinca de super-homem, Batman, né? Super-heróis, são coisas fantásticas, né? O craque do futebol, o astronauta, são coisas que quando ele tem 18 anos, ele imagina assim, gente, peraí, eu não sou super-homem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Ele tem a grande frustração, né? Que ele não é aquele super-herói.
Então a mulher chega na fase madura, de 18 anos, preparada para a vida, preparada para ser gente grande. Né? O menino tem que reaprender, tem que se reinventar, e se orientar para gostar. Por isso a maturidade masculina chega geralmente depois que o homem já tem uma posição profissional já estabelecida. Por que tem poucas heroínas? Tem vários super-heróis e super-heroína que eu me lembro. Tem a Mulher Maravilha, tem A She-Ra, mais nova. Tem umas 2 ou 3 só. Famosa, assim. Porque bem antigamente a mulher não podia exercer também esse papel. A mulher era dona de casa, se você te imaginar 50, 60 anos atrás, quando surgiram esses super-heróis? O super-herói era forte, tinha superpoder. Provavelmente também os criadores dos super-heróis tinham uma identificação pessoal muito grande, e as mulheres naquela época não escreviam esse tipo de literatura. O que a maioria dos homens acha das moças que transam logo no primeiro encontro? A maioria dos homens? A maioria dos homens, por serem seguros, eles vão achar que aquela mulher não tem um valor, que eles deviam dar. Mas devia ser o contrário. Eu também acho, mas está falando da maioria dos homens, não estamos falando de nós dois. Mas é verdade, devia ser o oposto, né? Gente, mas a questão, o homem é um eterno conquistador. O homem desde, se a gente pensar na Idade Média, na primitividade, o homem é um eterno conquistador. Então a mulher conquistou sua posição na sociedade, conquistou sua independência profissional, sua independência sexual e sua independência social. Em todos esses âmbitos, a mulher hoje é um indivíduo muito mais dependente que antigamente. O homem ainda estava com o seu papel, ainda encontra-se naquele seu papel de trabalhar, e ter a sua esposa, ter seu filho. Então a mulher hoje, que vem com essa questão mais madura e independente, assusta esse homem não adaptado a essa mulher moderna. Agora tem uma coisa que eu acho curiosa, é o seguinte, antigamente inclusive não tinha nem colégio misto. Você educa uma menina totalmente, com critérios inteiramente diferentes do que você educa um homem. Vou dar um exemplo. Um moleque tem 15 anos e o pai fica muito orgulhoso porque ele já transou com todas as empregadas da rua. Meu filho é fogo, já comeu aquela senhora ali, já não sei o quê, já está na casa daquela viúva e tal. Eu nunca vi um pai dizer, minha filha, 16 anos, já deu pro bairro todo. Com orgulho, Puxou a mãe, Isso é evidente que ajuda a criar um certo conflito, Mas lógico, nós falamos de padrões muito anteriores, mas que ainda hoje em dia... Exatamente. A mulher, nesses últimos 50 anos, ela se reinventou, e adquiriu posições, assim, jamais posições no bom sentido, é claro, Posições profissionais... No mau sentido também. É bom. Então, assim, ela chegou num nível que o homem atual, achando que o seu papel já era pré-estabelecido de ser dono de casa, no caso, assim, o homem da família, e pai, ele achou que já estava resolvido. Eu trabalhando, eu tendo um filho, eu estou resolvido. Só que a mulher hoje tem uma demanda diferente, ela quer trabalhar também. Ela quer que o pai participe também na criação do filho, ela quer ter os seus momentos com as amigas. Então está havendo uma incongruência. A gente está num momento atual interessantíssimo que o homem agora começou a correr atrás de entender essa mulher que parece tão ameaçadora no momento que começa a roubar nosso emprego, chegar ali e tal, dizer que não quer, falar assim, meu querido, desculpa, mas eu prefiro ficar sozinha do que ficar com você. Isso não acontecia antigamente. Antigamente a mulher dependia daquela estabilidade profissional do homem. Bom, uma outra entrevista maravilhosa aqui com o nosso... Eu digo nosso psiquiatra no sentido geral, evidentemente, Guilherme Malaquias. Parabéns, muito obrigado pela sua presença.